Imagine uma linha no mapa que separa dois países. Uma linha que define leis, costumes, línguas e até o lado da rua em que se dirige. Agora imagine que essa linha foi traçada por engano. Sim, um simples erro de cálculo, uma vírgula mal colocada ou um desenho apressado com consequências reais que duram até hoje. Pode parecer absurdo, e é. Mas o mundo está cheio de fronteiras que não nasceram de grandes guerras ou tratados diplomáticos solenes. Algumas foram criadas por puro descuido. E o mais surpreendente, nunca foram corrigidas. Hoje vamos explorar as fronteiras mais bizarras, surreais e equivocadas já criadas na história. Casos em que o mapa venceu o bom senso. Você vai descobrir territórios que ninguém quer, cidades que mudam de país a cada rua, e até uma ilha que muda de dono a cada 6 meses. Se você acha que as fronteiras são linhas fixas e bem pensadas, prepare-se para repensar tudo. Porque nesse vídeo, vamos mostrar como o erro humano pode, literalmente, dividir o mundo. Antes de mergulharmos nos erros mais curiosos da geografia, é importante entender como as fronteiras são, teoricamente, formadas. Afinal, por que algumas linhas no mapa se tornaram tão sagradas? Em geral, fronteiras surgem a partir de tratados diplomáticos, conflitos armados, colonizações, ou então, acordos administrativos entre países. São o resultado de decisões humanas, muitas vezes complexas e longamente negociadas. Em outras palavras, fronteiras são mais políticas do que naturais. Mas mesmo quando envolvem montanhas, rios ou desertos, essas linhas dependem de interpretações. E é aí que começam os problemas. Um erro de leitura, uma imprecisão no desenho, uma tradução mal feita, e pronto. Um território inteiro pode acabar do lado errado. E mais. Durante séculos, os mapas eram feitos à mão, baseados em expedições precárias e bússolas incertas. A confiabilidade era baixa, mas as decisões tomadas sobre esses mapas viraram leis, tratados e documentos oficiais. Ou seja, uma fronteira pode nascer de uma guerra, ou de um simples erro de cartógrafo. E é justamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. As fronteiras que não deveriam existir, mas existem. Prepare-se, porque a primeira delas está escondida em uma cidade que parece saída de um quebra-cabeça medieval. Imagine viver em uma cidade onde atravessar a rua significa mudar de país. Não por causa de um aeroporto ou de uma ponte internacional, mas simplesmente porque sua casa está no lado esquerdo da calçada e o supermercado no direito. Parece confuso? Bem-vindo a Barley, uma cidade dividida entre Bélgica e Holanda, que mais parece um tabuleiro de xadrez do que um território urbano. Barley é famosa por ser composta por mais de 30 enclaves e contra-enclaves. Isso significa que há pedaços da Bélgica dentro da Holanda, e dentro desses pedaços belgas, há novamente mini-pedaços holandeses. Um verdadeiro labirinto de nacionalidades. Você pode sair de casa na Bélgica, passar pelo jardim na Holanda e chegar na cozinha de volta à Bélgica. Mas como isso aconteceu? Tudo começou na Idade Média, quando duques e senhores feudais da região faziam trocas de terras como quem troca figurinhas. Sem mapas precisos, os limites eram baseados em documentos vagos, como do Carvalho Grande até o Riacho. Quando a Bélgica se tornou independente da Holanda no século XIX, esses registros feudais foram usados como base para a divisão territorial. O resultado? Um emaranhado impossível de corrigir sem causar confusão ainda maior. Hoje Barley vive uma rotina curiosa. Cada casa tem uma plaquinha com o número e a bandeira do país a que pertence. Há 2 administrações públicas, 2 prefeituras e até leis diferentes, dependendo de onde o seu imóvel está. Em tempos de pandemia, por exemplo, lojas de um lado da rua podiam abrir, enquanto as do outro tinham que permanecer fechadas. Mas o mais impressionante é que os moradores simplesmente se acostumaram. Para eles, essa fronteira maluca é parte da identidade local. Muitos até se divertem com isso. Barley é o retrato perfeito do que acontece quando mapas antigos se tornam realidade moderna. Um erro que virou curiosidade,
e uma curiosidade que virou símbolo de convivência pacífica, por mais caótica que pareça. Mas se você achou esse caso complicado, espere até conhecer duas ilhas separadas por 4 quilômetros e por quase um dia inteiro no relógio. Se em Barley a fronteira é um quebra-cabeça medieval, nas Ilhas Diomedes ela é um paradoxo do tempo. Literalmente, localizadas no Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria, existem duas pequenas ilhas, Diomedes Menor, pertencente aos Estados Unidos, e Diomedes Maior, pertencente à Rússia. As duas estão separadas por apenas 3,8 quilômetros de oceano congelado. Dá para vê-las a olho nu uma da outra. Em um dia claro você pode acenar para alguém do outro lado, mas aqui está o detalhe surreal. Apesar da proximidade física, as ilhas estão separadas por 21 horas de diferença no fuso horário. Isso acontece porque a linha internacional da data passa exatamente entre elas. Diomedes Maior está quase um dia à frente de Diomedes Menor. Por isso elas também são conhecidas como a Ilha de Amanhã e a Ilha de Ontem. Ou seja, se hoje é terça-feira em Diomedes Maior, ainda é segunda-feira em Diomedes Menor. Literalmente, você pode olhar o amanhã do outro lado do mar. Essa situação foi formalizada no século XIX, quando Rússia e Estados Unidos definiram a fronteira no estreito com base em uma convenção internacional. Na prática, isso transformou um espaço geográfico em um teatro geopolítico e temporal. Durante a Guerra Fria, o Estreito de Bering ficou conhecido como a Cortina de Gelo, e a travessia entre as ilhas foi totalmente proibida. Hoje, ainda é praticamente impossível ir de uma para a outra, apesar da curta distância. Diomedes Menor é habitada por uma pequena comunidade indígena, enquanto Diomedes Maior abriga uma base militar russa e não permite visitantes. As Ilhas Diomedes mostram como uma linha invisível pode não apenas dividir países, mas também separar dias inteiros. É um erro? Talvez não. Mas com certeza é um dos exemplos mais estranhos de como uma fronteira pode desafiar a lógica do tempo. Agora, se você achava impossível ter um pedaço de terra que ninguém quer, espere até conhecer um território rejeitado por dois países, por causa de um erro que ninguém quer assumir. Se muitos países brigam por cada metro de terra, existe um lugar no mundo que está justamente na situação oposta. Ninguém o quer. Estamos falando de Bir Tawil, um pedaço de terra com cerca de 2.000 quilômetros raris, localizado entre o Egito e o Sudão. Um território habitável, com solo fértil em algumas regiões e água subterrânea. Ainda assim, completamente abandonado por qualquer soberania nacional. Como isso aconteceu? A origem do problema está em dois traçados de fronteira feitos durante a colonização britânica. Em 1899, os britânicos estabeleceram uma linha política reta separando Egito e Sudão ao longo do paralelo 22 Norte. Mas em 1902, decidiram ajustar essa linha com base em critérios tribais e administrativos e traçaram um novo mapa, transferindo certas áreas para facilitar a administração local. Esse segundo mapa acabou criando um impasse. O Egito reconhece o mapa de 1899, enquanto o Sudão reconhece o de 1902. A divergência criou dois territórios problemáticos: Halaib, uma região costeira e estratégica disputada por ambos, e Bir Tawil, uma faixa de terra que só é aceita como própria se o país rejeitar Halaib. Como nenhum dos dois quer abrir mão da disputada Halaib, ambos rejeitam Bir Tawil. O resultado? Bir Tawil se tornou um território sem dono, tecnicamente um dos poucos pedaços de terra do mundo que não pertence a nenhum país oficialmente reconhecido. Não faltaram tentativas de ocupação. Diversas pessoas já viajaram até lá para fincar bandeiras e declarar micronações, como a autoproclamada Reino do Norte do Sudão. Mas sem reconhecimento internacional, essas iniciativas são apenas gestos simbólicos e muitas vezes vistas como brincadeiras de internet. Bir Tawil é um exemplo puro de como uma disputa cartográfica mal resolvida pode gerar um vácuo legal.
Não é que ninguém possa viver lá, é que ninguém quer admitir que deve administrar aquele lugar. E se você acha isso peculiar, prepare-se para conhecer uma ilha onde o problema não é quem manda, mas quando manda. Porque ali, o controle muda 2 vezes por ano, como se fosse parte de um contrato de aluguel milenar. Sibir Tawil é uma terra que ninguém quer. Existe um lugar na Europa onde 2 países insistem em dividir o território, na base do revezamento. É a Pheasant Island, ou Ilha dos Fazões, um pequeno pedaço de terra no rio Bidasoa, entre a França e a Espanha, que muda de administração 2 vezes por ano. A ilha é minúscula, apenas 200 metros de comprimento e cerca de 40 metros de largura. Mas seu valor simbólico é gigantesco. Ela está localizada entre a cidade francesa de Hendaye e a cidade espanhola de Irún. E embora seja inacessível ao público, ninguém pode visitá-la sem permissão oficial. A ilha é um verdadeiro relicário diplomático. Tudo começou em 1659, com o fim da Guerra dos 30 Anos. A França e a Espanha assinaram o Tratado dos Pirineus justamente nessa ilha. Para selar a paz, organizaram um encontro entre os 2 monarcas em um local neutro. O resultado foi tão significativo que decidiram transformar a ilha em um símbolo permanente de cooperação. O acordo determinou que a soberania da ilha fosse alternada entre os 2 países, e assim permanece até hoje. De 1º de fevereiro a 31 de julho, a ilha é espanhola. De 1º de agosto a 31 de janeiro, torna-se francesa. Um tipo de guarda compartilhada geopolítica que segue funcionando há mais de 360 anos. A administração é puramente simbólica, não há população, nem construções permanentes. Mas todos os anos, oficiais dos 2 países se reúnem discretamente para formalizar a troca de controle, mantendo viva uma tradição diplomática rara. Pheasant Island é um lembrete curioso de como fronteiras também podem ser flexíveis e cerimoniais, mais ligadas à história e à diplomacia do que à disputa por território. Um exemplo raro em que um erro não foi corrigido, porque virou um gesto de boa vontade. Mas nem sempre esse tipo de erro acaba em paz. No próximo caso, veremos como uma área mal mapeada criou espaço para um fenômeno moderno. Uma micronação autodeclarada, fundada por um libertário no meio do leste europeu. De tradições diplomáticas seculares, passamos agora para o universo das micronações modernas, territórios autodeclarados por indivíduos que desafiam a ideia convencional de Estado. Um dos casos mais emblemáticos é o de Liberland, uma micronação criada em 2015, entre a Croácia e a Sérvia, por um libertário tcheco chamado Vít Jedlička. Tudo começou com uma disputa territorial mal resolvida após a dissolução da Iugoslávia, quando os novos países tentaram definir suas fronteiras com base nos cursos naturais do rio Danúbio, houve incompatibilidades nas interpretações. A Sérvia defendia o leito atual do rio como fronteira. Já a Croácia insistia em usar mapas históricos com linhas mais antigas. Isso deixou uma faixa de terra de 7 km, conhecida como Gornja Siga, tecnicamente fora da soberania de ambos os países. Foi nesse vazio legal que Jedlička enxergou uma oportunidade. Ele viajou até o local, fincou uma bandeira, declarou a independência da República Livre de Liberland e começou a promover a ideia de um país baseado em liberdade econômica, impostos voluntários e mínima interferência estatal. Desde então, milhares de pessoas se inscreveram como cidadãos virtuais de Liberland. Porém, nenhum país do mundo reconhece sua existência oficial. As autoridades croatas tratam a região como zona de segurança e barram qualquer tentativa de ocupação física. Liberland representa um fenômeno curioso: o uso de lacunas territoriais para promover ideologias políticas. Embora sem legitimidade jurídica, ela levanta questões provocativas sobre a própria definição de país, soberania e reconhecimento internacional. Enquanto algumas fronteiras são disputadas com guerras, outras se tornam palco para experimentos utópicos, que mesmo sem sucesso prático, expõem as falhas e contradições nos mapas do mundo moderno.
Mas nem todos esses erros são acidentais. Alguns são tão cuidadosamente escondidos que se tornam invisíveis, até alguém tropeçar neles por acaso. Enquanto alguns erros cartográficos resultam em disputas claras ou micronações audaciosas, há também aquelas fronteiras que simplesmente desaparecem no mapa. São os chamados mistérios cartográficos, áreas onde as fronteiras oficiais são confusas, invisíveis ou até ignoradas pelas próprias autoridades. Um exemplo clássico são as fronteiras fantasmas, territórios onde não há presença visível de um Estado, nem controle claro de quem manda ali. Isso acontece em regiões remotas, desertos, florestas, ou até mesmo em áreas urbanas divididas por disputas administrativas tão antigas que foram esquecidas. Alguns desses lugares não aparecem nos mapas oficiais, e sua existência só é conhecida graças a relatos locais ou documentos antigos. Em certos casos, essas fronteiras invisíveis se tornam zonas de conflito silencioso, onde grupos locais tomam para si o poder, aproveitando o vácuo estatal. Outro fenômeno interessante são as fronteiras intencionais, mas camufladas. São áreas que governos preferem manter em segredo por razões estratégicas, como bases militares, zonas de testes ou territórios sensíveis para recursos naturais. Nesses casos, a falta de informação é um tipo de erro deliberado, que gera mistério e especulação. Essas fronteiras invisíveis mostram como o mapa oficial do mundo é, na verdade, uma versão simplificada da realidade, onde a linha entre ordem e caos é muitas vezes tênue. O que todas essas histórias têm em comum é que elas revelam. Mesmo com a tecnologia moderna, o conceito de fronteira ainda é, em muitos aspectos, uma construção humana sujeita a erros, omissões e interpretações subjetivas. No próximo capítulo, vamos explorar como essas fronteiras estranhas afetam diretamente a vida das pessoas que vivem próximas a elas, entre confusão legal e identidades multifacetadas. Fronteiras podem parecer meras linhas no mapa, mas para quem vive nelas, são molduras que definem identidades, direitos e até o cotidiano. Nas regiões onde essas fronteiras são estranhas, complexas ou confusas, os impactos sociais e culturais podem ser profundos. Em cidades como Barle, por exemplo, os moradores lidam diariamente com múltiplas jurisdições. Isso afeta tudo, desde impostos até o sistema de saúde, a escola das crianças e até mesmo regras de trânsito. Muitas vezes as pessoas precisam aprender a navegar entre leis diferentes dentro de poucos metros. Um desafio que molda uma identidade local única, que mistura costumes, línguas e tradições. Além disso, fronteiras complexas podem gerar sentimentos de pertença múltipla, ou até de alienação. Em alguns casos, comunidades inteiras se veem divididas entre países, o que pode levar a conflitos, mas também a uma cultura híbrida rica e diversa. Essas fronteiras são como pontes e muros ao mesmo tempo. Outro aspecto importante é o impacto econômico. Áreas de fronteira muitas vezes se tornam zonas de comércio informal, contrabando e até turismo incomum. Lugares com fronteiras estranhas atraem curiosos, pesquisadores e aventureiros, o que movimenta a economia local de formas inesperadas. Por fim, as fronteiras também podem ser palco de desafios legais, como a dificuldade de acesso a serviços públicos, documentação ou até disputas de propriedade. Para as pessoas comuns, essas linhas no mapa podem significar insegurança jurídica e burocracia. No próximo e último capítulo, vamos refletir sobre o que essas fronteiras nos ensinam sobre o mundo moderno e como elas desafiam nossas ideias sobre nação, território e identidade. Ao longo deste vídeo, vimos que as fronteiras que delimitam países e territórios nem sempre são tão sólidas e claras quanto parecem no papel. Muitas vezes, são fruto de erros históricos, decisões políticas complexas, ou mesmo peculiaridades geográficas que desafiam a lógica comum. Casos como Barle, as Ilhas Diomedes, Birtawil, Pheasant Island e Liberland nos mostram que as fronteiras são construções humanas, e como tais,
estão sujeitas a mudanças, conflitos e interpretações diversas. Elas podem dividir povos e culturas, ou, surpreendentemente, aproximá-los em convivências únicas e pacíficas. Além disso, as fronteiras estranhas revelam as limitações do nosso entendimento do mundo. Elas nos lembram que os mapas são versões simplificadas da realidade, onde muitas vezes a complexidade social, histórica e política é invisível. As linhas que traçamos nem sempre traduzem a fluidez das relações humanas e territoriais. Por fim, essas fronteiras nos convidam a refletir sobre conceitos essenciais. O que significa pertencer a um lugar? Como o território influencia nossa identidade? E, mais importante, como podemos aprender a conviver com essas imperfeições, transformando conflitos em oportunidades de diálogo e cooperação? Assim, as estranhas fronteiras da Espanha e do mundo não são apenas curiosidades geográficas, são lições vivas sobre a história, a política e a humanidade. E, ao entendê-las melhor, podemos olhar para o mundo com mais empatia e compreensão. Obrigado por acompanhar essa viagem pelos limites do mapa e da realidade. Até a próxima.